E aí, pessoal, vamos lá? Vamos continuar falando do delito de estupro, pessoal. Fizemos um primeiro bloco sobre o artigo 213 do Código Penal. E agora, pessoal, nesse segundo bloco, vamos continuar aprofundando esse tema que é importantíssimo para qualquer concurso público e para as carreiras policiais não é diferente. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Galera, no bloco anterior, nós começamos a falar de estupro do 213. Eu disse para você que o estupro está no artigo 203 do Código Penal e a gente viu aqui que a conduta é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, a praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pessoal, com base nisso, nessa leitura que a gente fez do 213, fica fácil a gente extrair que no 213, qual é a conduta? Qual é a conduta do estupro? Pessoal, sem dúvida, numa simples leitura do 213, eu percebo que a conduta é o constrangimento somado a atos de libidinagem. É isso que eu tenho no estupro do 203, nessa conduta criminosa. É a soma do constrangimento mais atos de libidinagem. Constrangimento mais atos de libidinagem. Professor, o constrangimento é a violência, a grave ameaça? O constrangimento se dá com a violência e a grave ameaça, não é isso? Exatamente. Aqui, ó. O constrangimento se dá com a violência ou grave ameaça. E cuidado, quando eu falo de violência, eu estou falando da violência física. Violência física. E a grave ameaça? Pessoal, a grave ameaça, anota, é a chamada violência moral. Violência moral. Então, no estupro, constrangimento ou será por violência física ou por violência moral, que é a grave ameaça. Joia? Joia. Só que também faz parte do 213, eu disse, é constrangimento somado a atos de libidinagem. Atos de libidinagem. E no bloco anterior, já deu a entender, né? Professor, o que são atos de libidinagem mesmo? O que é isso, atos de libidinagem? Nós já vimos, é a conjunção carnal, que eu disse pressupõe a heterossexualidade dos envolvidos. Se o sujeito ativo é homem, o sujeito passivo tem que ser mulher. Se o sujeito ativo é mulher, o sujeito passivo tem que ser homem. Mas os atos de libidinagem também podem ser outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que sejam tão graves quanto a conjunção carnal. E aí vai entrar sexo oral, sexo anal, e aí não se exige relação heterossexual. Aí não, pessoal. Na prática de outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, eu posso ter homem contra homem, mulher contra mulher, mulher contra homem, homem contra mulher, né? Aí não se exige a heterossexualidade, né? E aqui, galera, eu sempre faço esse alerta, né? Quando a gente falou do homicídio, eu fiz esse alerta e faço agora de novo. Pessoal, mais uma vez, o Código Penal faz uso da chamada interpretação analógica. Ao trazer essa conduta do 213, dizendo que os atos de libidinagem é a conjunção carnal ou outros atos libidinosos diversos, eu tenho a chamada interpretação analógica. Por que interpretação analógica? Lembra que eu já falei isso lá no homicídio? Interpretação analógica, pessoal, porque a lei, ela primeiro anuncia um exemplo, que é a conjunção carnal, e termina o artigo
com um encerramento genérico. Outros atos de libidinagem. Toda vez que você vê essa fórmula, exemplo, seguido de encerramento genérico, eu tenho a interpretação analógica, né? Então, qual a interpretação que eu faço aqui? Se os atos de libidinagem é a conjunção carnal ou outros atos libidinosos, qual a interpretação? Que a conjunção carnal é um ato libidinoso, tá? Então, exemplos seguidos de encerramento genérico é a interpretação analógica. É uma interpretação que eu faço dentro da norma. E jamais confundir isso, interpretação analógica, com analogia. Não confunda. Analogia você vê na parte geral do Código Penal. Analogia sequer é forma de interpretação da lei. Analogia é forma de integração da lei, de preenchimento de lacunas que a lei deixa. É aplicar ao caso não previsto em lei, lei que cuida de caso semelhante. Analogia. Só em benefício do réu que é possível. In bonam partem. In malam partem, prejuízo do réu, não. Então isso é analogia. Interpretação analógica é outra coisa, é o que eu estou falando para você. É o exemplo seguido de encerramento genérico. Não confunda as duas coisas, pessoal. Joia. Ok. Pessoal, veja. Uma questão assim, ó, dentro dessa análise da conduta, dentro disso, né? Uma questão que pode aparecer na sua prova e que pode te confundir, pode deixar você em dúvida é essa aqui, ó. O estupro exige contato físico entre os sujeitos? Ah, professor, mas isso é óbvio. Eu não consigo imaginar estupro sem contato físico. Será, pessoal? Será que o estupro necessariamente exige contato físico entre os sujeitos? Será que o criminoso, o estuprador, para estuprar, necessariamente tem que ter contato físico com a vítima? Será que necessariamente? Galera, cuidado, ó. Parece uma pergunta tranquila, de resposta fácil, mas não. Veja, há uma primeira corrente que fala assim, é o que você estava pensando. Fala assim, estupro exige contato físico entre os sujeitos? Primeira corrente, claro que exige. O contato físico é indispensável. Se não tiver contato físico, eu vou ter um mero constrangimento ilegal. É o que diz a primeira corrente. Professor, é a que prevalece? Não, galera, não. A que você vai levar para sua prova é a segunda corrente. STJ, Superior Tribunal de Justiça, STJ, inclusive, tem posições no sentido da segunda corrente que prevalece. Professor, qual que é a segunda corrente, então? O que diz a segunda corrente? É ela que vai cair na prova? Anota. Se perguntar para você, o estupro exige contato físico entre os sujeitos? Você vai dizer, prevalece que o contato físico é dispensável, pessoal. Dispensável, não é obrigatório. Não é obrigatório, galera. Professor, dá um exemplo aí para eu enxergar isso. Eu não consigo imaginar um estupro sem contato físico. Quer ver esse exemplo? Olha um exemplo. Imagina que o sujeito chega na mulher, por exemplo, né? Vamos dar esse exemplo mais comum. Chega na mulher, com violência, com grave ameaça, ele obriga a mulher a tirar a roupa, a se despir, e obriga a mulher a se masturbar na frente dele. Imagina isso. Então o agente ameaça, imagina, o cara chega com uma arma para a mulher, põe na cabeça dela e fala, tira sua roupa agora. E se masturba para eu ver. Galera, veja, teremos crime de estupro. Não teve contato físico entre eles. O estuprador pediu para ela, obrigou ela a tirar a roupa para ela se masturbar para ele ver. Essa simples
contemplação, é o crime de estupro. Estará consumado. Então, a simples contemplação, essa contemplação lasciva, né? Essa contemplação, esse olhar a vítima se masturbando, esse sujeito, como tem algum problema, né? Ele se satisfaz com aquilo. Está consumado o estupro, galera. Tá vendo? Então, é possível estupro sem contato físico? Sem dúvida. É o que diz a segunda corrente. O contato físico é dispensável, não é obrigatório para que haja estupro. Você acabou de anotar um exemplo, né? Agente ameaça a vítima, obriga ela a se despir e se masturbar para ele ver, para ele contemplar. Teremos estupro. Joia? Pessoal, ótimo. Pessoal, olha isso aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Pessoal, isso aqui é um tema novíssimo. E como é um tema novíssimo, pode aparecer na sua prova com certeza. Com certeza. O seu concorrente, na hora que vê isso aqui, ó, sextorção, ele não vai nem saber o que é isso, mas você vai saber. Você vai ter essa carta na manga aqui. Professor, o que é isso? Sextorção? Sextorção? É. Galera, isso aqui é um nome que se dá tamanha criatividade dos criminosos, né? Tamanha a loucura desses criminosos que cometem esse tipo de crime, né, sexual. Professor, o que é sextorção? Dá um exemplo disso. Galera, imagina o seguinte, imagina que um rapaz e uma moça começaram um relacionamento, imagina. Seja um namoro, ou eles estão só ficando mesmo, imagina, começou um relacionamento. E aí, naquela empolgação ali do início, né, do relacionamento, a menina começa a mandar fotos íntimas dela para ele. Foto lá, né, o nude, né, ela nua ali, vídeos, para fazer uma gracinha ali para ele, que ele acha bom e tal. Compartilha fotos íntimas, vídeos íntimos dela. Esse rapaz recebe as fotos, vídeos íntimos, e o que ele faz? Uma coisa que ela nem imaginava, né? Ele pega as fotos, né? Tá tudo no celular dele, né? Enviou para ele fotos, vídeos íntimos, e ele passa com isso a ameaçar a moça. Ele fala assim, olha, já que você mandou essas fotos, vídeos íntimos seus, é o seguinte, ou você atende uma exigência minha, que eu vou pedir, ou eu espalho essas fotos suas todas pela internet. Você está na minha mão agora. Tudo que eu exigir de você, você vai ter que fazer para mim. Se não, espalho suas fotos todas, seus vídeos todos. Quem mandou me mandar, né? Olha isso, pessoal. Olha isso. E aí, galera, veja. A depender do caso concreto, essa sextorção, que é essa conduta, né? De posse de arquivos de intimidade, o agente ameaça, né? Essa sextorção, a depender do caso concreto, poderá configurar, a princípio, 3 crimes. A sextorção poderá ser 3 crimes, pessoal, a depender do caso concreto. Como assim, professor? Imagina. Esse rapaz fala assim, ó, se você não transferir para mim certa quantia em dinheiro, tanto em dinheiro, eu espalho suas fotos e vídeos íntimos. Galera, que crime que é esse aí? Extorsão, pessoal. Extorsão. Artigo 158 do Código Penal. Então, se o agente, sob a ameaça de espalhar os arquivos íntimos da vítima, exige indevida vantagem econômica, patrimonial, poderemos ter o crime de extorsão. Artigo 158 do Código Penal. Segunda situação possível. O agente, sob a ameaça de espalhar os arquivos íntimos da vítima, exige da vítima
que ela lhe faça favores sexuais. Ele fala assim, ó, se você não vir aqui na minha casa agora me satisfazer sexualmente, eu espalho suas fotos e vídeos. Galera, que crime que é esse? Estupro. O nosso crime, estupro. Consumado ou tentado, a depender do caso concreto. E uma terceira situação possível, pessoal, seria o seguinte. O agente fala assim, ó, se você não mandar mais foto para mim de você, nua, mais vídeo, eu espalho tudo que você já me mandou. Pessoal, tá vendo que nesse terceiro caso, a exigência dele é de mais fotos, é de mais vídeos íntimos. Ele está obrigando a moça a fazer algo a que ela não está obrigada, sob a ameaça de espalhar o que ele já tem, né, de vídeos íntimos dela. Pessoal, qual crime seria aí? Crime de constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Tudo bem, pessoal? Joia? Então grava isso. A sextorção, a depender do caso concreto, poderá configurar 3 crimes. Sob a ameaça de espalhar os arquivos íntimos, se o sujeito exige vantagem econômica indevida, extorsão. 158. Se exige favores sexuais, estupro, consumado ou tentado. Se exige mais arquivos íntimos, constrangimento legal, do 146. Tudo bem? Joia? Então, cuidado. A sextorção, não existe esse crime, sextorção, não é isso. A sextorção poderá ser, a princípio, 3 crimes, como nós falamos aqui. Tudo bem? Fechou? Pessoal, não resta dúvida que o estupro, ele é punido a título de dolo, né, pessoal? Dolo. Existe estupro culposo? Claro que não, né, pessoal? Estupro culposo vai ser punido? Não. O estupro exige dolo, só pode ser cometido, só vai ser punido o quê? Perdão. Só vai ser cometido, vai ser punido o quê? Dolosamente. E aí, pessoal, cuidado com uma coisa. Muita gente fala assim, professor, é certo eu dizer que no estupro a finalidade do agente é satisfazer a própria lascívia. Eu posso falar isso? O cara ou a mulher, né, enfim, o sujeito que comete estupro, ele visa sempre a finalidade especial de satisfazer a própria lascívia, de satisfazer esse próprio desejo sexual doentio? Pessoal, não podemos afirmar isso, sabia? Porque se fosse assim, se o estupro exigisse essa finalidade especial do agente, buscar satisfazer a própria lascívia, quem estupra por ódio, por vingança, por raiva, não cometeria o crime. É ou não é verdade? É. Então, o agente que estupra não necessariamente está buscando satisfazer a própria lascívia, o próprio prazer sexual doentio. Existe crime de estupro. O cara estupra por ódio, por raiva, por vingança. Olha o estupro corretivo que eu dei o exemplo. O estupro corretivo. O agente estupra para corrigir o comportamento sexual da vítima. Tá vendo isso? Joia? Então, cuidado. Não necessariamente o agente que estupra está buscando satisfazer a própria lascívia. Ele pode estuprar por ódio, raiva, vingança. O estupro corretivo. Beleza? Professor, e quando esse crime se consuma? Quando que o estupro se consuma? Pessoal, anota o seguinte, anota. O estupro se consuma com a prática efetiva, grifo efetiva. O estupro se consuma com a prática efetiva do ato libidinoso visado pelo agente.
Como é que é, professor? O estupro se consuma com a prática efetiva do ato de libidinagem visado pelo agente. Galera, o estupro, portanto, é um delito material. O estupro é um delito material. Ele, para se consumar, exige a ocorrência do resultado naturalístico. Exige a ocorrência da modificação do mundo exterior, que no caso se dá com a prática efetiva do ato de libidinagem visado pelo agente. Professor, e esse crime de estupro admite tentativa? Você quer ir na prova lá? É possível tentativa de estupro? Galera, sem dúvida. Põe aqui, ó. É possível tentativa de estupro? Sem a menor dúvida. A tentativa é plenamente possível. Plenamente possível. Até porque o estupro é um delito plurissubsistente. Plurissubsistente. Ou seja, é um crime cuja execução pode ser fracionada em vários atos. O estupro é crime plurissubsistente. Sua execução pode ser fracionada em vários atos. Se é assim, naturalmente ele admite tentativa. Joia, galera. Tranquilo, né? Tranquilo. Pessoal, da mesma forma que eu chamei a atenção de vocês para a sextorção, eu chamo agora para mais essa expressão interessante, ó. Às vezes, pessoal, não aparece na sua prova essa expressão, né? Em inglês aqui. Mas pode aparecer para você o exemplo que está aqui dentro. O exemplo. E aí você tem que saber qual é o crime. Então presta bem atenção nisso aqui, ó. O que é isso, pessoal? Ó? O chamado still think. O que é still think, pessoal? Still think. Professor, o que é isso? Meu Deus, né? Galera, fica tranquilo. Calma que você vai entender agora com os exemplos que vão aparecer na sua prova. Imagina a seguinte situação para você entender o still think. Imagina o seguinte. Um rapaz mantém com uma moça conjunção carnal consentida. A moça quer manter relação sexual com ele, quer manter. Só que ela fala assim, olha, a gente vai ficar junto, a gente vai ter relação sexual, mas eu quero que você use preservativo. Ó, então peraí, o que é still think, pessoal? É uma relação sexual consentida, mas nesse exemplo a mulher o quê? Está condicionando para ter a relação o uso de preservativo. Entendeu? Joia, joia. E aí o que vai acontecer que vai cair na sua prova? Temos uma relação sexual consentida em que a condição imposta pela mulher é o uso de preservativo. Durante a relação sexual, o rapaz tira o preservativo. Tira o preservativo. E aí, pessoal, a moça percebe e ela quer parar a relação, porque ela condicionou ao uso de preservativo. O rapaz tira o preservativo. Ela percebe. O que o rapaz faz? Com violência e grave ameaça, ele continua a relação sexual sem preservativo. Qual o crime, pessoal? Estupro. Artigo 213 do Código Penal. Professor, e se nesse exemplo o rapaz tirar o preservativo sem a moça perceber e continuar a relação sexual e terminar a relação sexual sem preservativo, que foi a condição que ela impôs, e ele retira, ela não percebe, ele continua a relação sexual sem violência e grave ameaça, ele continua, ela nem percebeu que ele tirou. Galera, aí o crime é o próximo que a gente vai estudar. Nesse caso, o crime seria do 215 do Código Penal. Violação sexual mediante fraude.
que no próximo bloco a gente vai detalhar. Então teria no segundo caso, violação sexual mediante fraude. A fraude é essa, né? Ela condicionou a relação sexual ao uso de preservativo. Ele tirou o preservativo sem ela perceber. E continuou a relação sexual e terminou sem ela perceber. Violação sexual mediante fraude. Joia, pessoal, tá vendo? Do still thing, que é essa situação, relação sexual consentida, em que uma das partes condiciona a relação ao uso de preservativo, poderemos ter 2 crimes, como acabamos de expor aqui, a depender do caso concreto. Estupro, do 213, ou violação sexual mediante fraude, 215. Joia? Fechou, pessoal? Tranquilo. Galera, encaminhando aqui para o fim de mais um bloco, imagina que cai na sua prova assim, ó. João, com violência, grave ameaça, pratica conjunção carnal contra Maria. No mesmo contexto, João também pratica contra Maria, com violência, grave ameaça, sexo oral, sexo anal. Professor, e aí? Ele praticou conjunção carnal com violência, grave ameaça, né? Praticou conjunção carnal e depois praticou outros atos libidinosos contra a mesma vítima, Maria, e no mesmo contexto fático. E aí, professor? Eu vou ter vários crimes de estupro? Praticou conjunção carnal é um estupro. Praticou sexo oral, outro estupro. Praticou sexo anal é outro estupro. É assim? Galera? Não, galera. Cuidado, ó. Cuidado. Anota. Se eu tenho conjunção carnal seguida de atos libidinosos diversos, anota, no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima. É justamente o exemplo que eu dei. O que eu vou ter aqui, professor? Pluralidade de crimes? Não. Anota, eu terei crime único, pessoal. Crime único. É um estupro só. Crime único. Tá? Então anota. Nós vamos fazer uma questão disso ainda, hoje. Conjunção carnal, seguida de atos libidinosos diversos, no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima. Teremos crime único. Pessoal, posição tranquila essa aqui. Do STJ pensa assim. Supremo pensa assim. Maioria da doutrina pensa assim. Então, leva para a sua prova esse entendimento. Tranquilo, pessoal. Joia, fácil, né? Tranquilo. Galera, fechamos mais um bloco. Daqui a pouco eu volto com o terceiro bloco para a gente terminar o 213 e já passar para o crime que eu anunciei, né? A violação sexual mediante fraude do 215. Então, continua aí. Vai lá, bebe uma água, dá uma descansada e volta. Certinho? Abraço.